there, thanks for joining me today. I'm with Innovatech, and we're currently on the lookout for an amazing product manager to join our team. So, to kick things off, tell me about yourself. Por acaso tu acha que pra passar numa entrevista de emprego em inglês na gringa tu precisa falar igual um nativo? Que tu não pode ter sotaque, não pode travar e ainda tem que saber todas as palavras de cor igual um dicionário? Se tu pensa assim, tu já reprovou na entrevista antes mesmo de começar. O que os recrutadores em entrevistas de emprego na gringa procuram é bem diferente do que andam te contando por aí. Pra quem não me conhece muito bem, tá chegando agora no canal, muito prazer, eu sou o Teacher Rodrigo Matos. E além de ter passado por várias entrevistas internacionais ao longo da minha carreira, parte da minha rotina de trabalho hoje é preparar profissionais de TI e de várias outras áreas para conseguirem vagas de emprego que pagam em dólar. Na semana passada mesmo, eu preparei um aluno que tava super nervoso para a primeira entrevista de emprego dele em inglês. E qual foi o resultado? Ele passou na primeira fase. E assim como eu fiz com esse meu aluno, hoje eu vou te entregar aqui nesse vídeo o guia de mentalidade e estratégia que eu utilizei com vários dos meus alunos. E uma coisa eu já posso te adiantar, não é nada sobre ter o inglês perfeito. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here, coming at you with some new English drops. Pronto pra finalmente passar naquela tão esperada vaga de emprego e começar a ganhar em dólar? Então, bora pro conteúdo de hoje. Tu provavelmente já deve saber, se acompanha os vídeos aqui do canal, que o meu grande objetivo aqui é te ensinar a pensar em inglês. Mas o objetivo final por detrás de tudo isso é te dar liberdade. Liberdade pra se comunicar com mais pessoas. Liberdade pra tu conseguir trabalhar onde tu quiser e pra quem tu quiser. Então, esse vídeo aqui não vai ser um roteiro pronto de entrevista como tu encontra vários por aí no YouTube. Ele vai ser uma aula gratuita de estratégia de carreira, independente de qual seja a tua área de atuação. E eu vou te mostrar 5 pontos para destruir o nervosismo na hora de uma entrevista em inglês e mostrar pro recrutador que tu é sim o candidato certo para aquela vaga que tu tanto sonha, mesmo com o inglês que tu tem hoje. Mas antes da gente começar a falar sobre o que tu vai responder ao longo da entrevista, a gente primeiramente precisa consertar a forma como tu pensa. Porque se tu entrar por uma sala de entrevista, seja ela presencial ou virtual, com a mentalidade errada, tu já vai reprovar antes mesmo de falar um hello. With that said, let's go to point number 1. O jogo mental. It's a conversation, not an exam. O erro número 1 que eu vejo em profissionais brasileiros excelentes é a síndrome do impostor. Tu entra lá na sala, seja no Google Meet, seja no Zoom ou até presencial, achando que aquela empresa te chamou por engano pra entrevista, ou que tu teve sorte de passar na triagem. Tu precisa esquecer isso. Se a empresa marcou a entrevista contigo, eles já validaram o teu potencial técnico. O teu currículo já fez esse trabalho difícil por ti. Então tu precisa entender qual que é o objetivo real da primeira entrevista. Porque geralmente na primeira conversa que tu tem numa primeira entrevista, provavelmente vai ser com RH. E eles não vão te pedir para tu reescrever o código do Google ou resolver uma crise mundial. Isso vai ser uma triagem geral, não vai ser uma triagem técnica. O objetivo deles nesse primeiro contato contigo é confirmação. Eles querem apenas confirmar se a pessoa que eles leram no papel, no teu currículo, existe de verdade. Eles querem ver e analisar se tu consegue articular as experiências que tu disse que tu tinha no teu currículo e se a tua personalidade e a tua forma de trabalhar se encaixa com a cultura da empresa. Tu tá ali nesse primeiro contato pra mostrar quem tu é. E aqui é que precisa ter uma virada de chave. A gente precisa mudar a dinâmica desse primeiro encontro. Pelo amor de Deus, for God's sake, pare de tratar a entrevista como se fosse um interrogatório policial ou uma prova oral onde tu tem que tirar 10 e falar tudo perfeito. Encare a entrevista, independente de qual entrevista que seja, como uma conversa entre profissionais. Quando tu já entra nessa dinâmica com essa mentalidade de Q&A, de perguntas e respostas, tu fica passivo, tenso e sempre esperando a próxima pegadinha que vai cair na próxima pergunta. Agora, quando tu entra com uma mentalidade de conversa, tu tira boa parte da pressão desse ambiente de entrevista. Tu entende que tu também tá ali pra avaliar se essa empresa e se essa vaga serve pra ti. Ou seja, horizontalize o máximo possível a tua relação com o entrevistador na hora da entrevista e pare de verticalizar essa coisa como se o entrevistador fosse um deus no céu e tu aqui na terra. E aí eu já vou conectar isso que eu tô falando agora com outro mini ponto ainda dentro do ponto número 1, sobre o mito do inglês perfeito e o medo do sotaque. Porque, acredite ou não, tem muita gente que durante as entrevistas em inglês travam porque acham que precisam esconder o fato de serem brasileiros falando inglês. Agora, deixa eu te dar um banho de água fria. Caso tu não tenha percebido, o recrutador sabe que tu é brasileiro. E ele sabe que tu não é um nativo falando inglês. Isso tava no teu currículo. Ter sotaque é normal, isso faz parte da tua identidade. E sobre ficar nervoso, principalmente nas primeiras perguntas,
perguntas, isso também é esperado e é compreendido. O que reprova em uma entrevista de emprego não é o teu sotaque, é a falta de clareza ou a tentativa de tu ficar enrolando pra responder algo que tu não sabe. Então, se tu não entender alguma pergunta, não inventa coisa. A honestidade de tu conseguir perguntar "Could you rephrase that?" or "Could you repeat, please?" vale 1000 vezes mais do que uma resposta perfeita pra pergunta errada. O entrevistador quer contratar um colega de trabalho comunicativo e honesto, e não um robô que decorou um dicionário. Abordado esse primeiro ponto, agora que a tua cabeça já tá no lugar e a pressão baixou um pouquinho, bora pra prática. As entrevistas, na maior parte das vezes, começam sempre com a mesma pergunta, que parece bem inofensiva, mas muita gente se enrola nessa primeira pergunta e perde a chance de causar uma primeira boa impressão. Alright. Now let's go to point number 2, shall we? A pergunta de 1 milhão. Tell me about yourself. Deixa eu te falar uma coisa que eu falei pra esse aluno meu, que tirou um peso enorme das costas dele. Ninguém nasce bom em entrevista de emprego. Muitas vezes as pessoas não passam de primeira, por mais que possa acontecer. O processo de fazer entrevistas de emprego não é uma linha reta de sucesso. Eu gosto de tratar esse processo de entrevistas como tentativas pra tu ganhar maturidade. Muitas vezes as primeiras entrevistas vão acabar servindo pra tu praticar, pra tu entender a dinâmica de como elas funcionam em inglês. Se tu for pra uma entrevista de emprego achando que é vida ou morte, tu vai travar. Agora, se tu for pensando que isso é um treino pra tu ficar melhor, a pressão na entrevista cai drasticamente e tu vai performar muito melhor. Então, agora falando sobre essa primeira perguntinha aqui, o momento da verdade, tell me about yourself. Aqui é que o game da entrevista começa de verdade. Quando o entrevistador larga um tell me about yourself, ele não quer saber da tua infância, de como tu nasceu, o horário que tu nasceu e coisas desse tipo. E tem muita gente que erra feio aqui, porque de repente pra ti pode ser um absurdo isso, mas tem sim gente que começa a falar da infância, do que fazia quando era criança, de hobbies, ou recitam o currículo inteiro em forma cronológica. Agora vem uma coisa importante. O entrevistador não quer saber disso. Ele não é o teu terapeuta. Ele quer saber apenas uma coisa: como que a tua história profissional prova que tu é a solução pro meu problema hoje e que tu é realmente o profissional que a empresa precisa. Então a gente vai falar agora sobre uma estratégia que eu utilizo muito com os meus alunos, que é o funil da relevância. Tu precisa filtrar os fatos do teu currículo e tudo que tu falar em uma entrevista precisa ter um porquê. E aí tu pode utilizar essa estratégia do funil de relevância através desses 3 passos que eu te ensino. Primeiro, o passado relevante. Começa com a tua formação e como que tu entrou na área que tu tá trabalhando hoje. Só que aqui tem um ponto muito importante. Cite apenas o que constrói a base e o que é relevante para essa vaga em específica que tu tá aplicando. Mostre consistência. Mas é claro que eu vou te trazer um exemplo aqui. Então, chill out, let's check it out. Olha só esse exemplo que eu montei aqui para vaga de marketing de conteúdo, pessoal da comunicação. Novamente, o passado relevante. I started my career in digital marketing about 6 years ago. I began as a junior copywriter in a small agency, which was crucial because it forced me to learn SEO and content strategy from scratch to deliver results with a low budget. Então, você tá vendo o que eu tô fazendo aqui? Eu não falei que eu gostava de escrever poemas na época da escola. Eu mostrei consistência. Comecei lá do começo, fui aprendendo aos pouquinhos, peguei a base ali do SEO e gerei resultado. No fim das contas, é isso aqui que importa. Então, se tu for falar sobre o passado, não tell me about yourself, sempre cite fatores que são relevantes para a vaga que tu tá aplicando. E deixe todo o resto de fora. Bom, o segundo ponto do nosso funil de relevância vai falar sobre o presente forte, e essa parte é responsável por trazer autoridade conectada ao teu momento atual de carreira. Então sim, fale do seu cargo atual, mas não fale só o título. Fala das tuas responsabilidades, dos problemas que tu resolve e até daquelas certificações difíceis que tu conquistou ou projetos que provam que tu tá atualizado no mercado. Bora pegar aqui então o exemplo que eu fiz para essa parte 2 do nosso funil de relevância. Então, exemplo para a vaga de Project Manager, gestão. E aqui já não é mais necessariamente sobre a área de comunicação, tá? Eu tô tentando trazer alguns exemplos aqui de áreas diferentes para ver se consegue se encaixar contigo. Currently, I work as a project manager at a logistics company. My main responsibility is coordinating cross-functional teams to ensure product delivery. I spend most of my day unblocking my team using agile methodologies and managing stakeholder expectations to keep the project on track.
Tu consegue perceber o tom de autoridade aqui nesse exemplo? Eu não disse eu agendo reuniões. Eu disse eu coordeno times. I unblock teams. Eu gerencio expectativas. Isso aqui é um exemplo que tu pode trazer sobre o teu presente forte. E obviamente tu vai conectar tudo isso que tu está falando sobre o teu presente profissional com o motivo de tu estar ali naquela reunião, naquela entrevista. Por que tu quer sair da tua zona de conforto atual? Por que essa empresa e essa vaga de emprego é o próximo passo lógico na tua carreira? Isso mostra para o entrevistador ambição e alinhamento de expectativas. Tu pode nem ter percebido, mas eu já estou falando sobre a terceira e última parte desse funil de relevância, que é sobre o teu futuro. E aqui eu tô trazendo um exemplo pra galera de TI, em uma position de Software Engineer, Software Developer. And that brings me to why I applied for this Senior Developer role. I've been following your company's work in fintech innovation for a while. I feel ready to take my coding skills to a larger scale, and I truly want to help your team solve the scalability challenges you mentioned in the job description. Com esse tipo de exemplo aqui, com esse tipo de fala, tu tá conectando o teu desejo de crescimento profissional com a necessidade que a empresa tem. E aqui tem um ponto muito importante sobre essa última etapa do funil de relevância. Tu conseguir falar um pouquinho mais sobre o teu futuro dessa forma aqui, mostra que tu não tá fugindo do teu emprego atual desesperado. Isso mostra que essa vaga tá mais alinhada com as tuas expectativas de carreira e que tu tá correndo em direção ao desafio que eles estão propondo com essa vaga. Então, antes de abrir a boca para responder um Tell me about yourself, sempre pergunte-se isso. O que eu tô falando agrega valor para essa vaga? E se a resposta for não, cut it out. Foco total no que é relevante. Agora, para tu conseguir conectar essa linha do tempo, sem gaguejar e sem trocar o presente pelo futuro, tu precisa confiar na tua estrutura e ter uma base sólida no inglês. Se a tua base gramatical é de areia, a tua confiança provavelmente vai desmoronar na primeira pergunta. E é para isso que serve o Starting Point, que é o meu curso de inglês de nível básico que foi feito para te dar o chão firme, sem decoreba e sem enrolação. Se tu quiser construir uma base sólida pro teu inglês e conseguir enfrentar qualquer entrevista de emprego, é só acessar englishdrops.academy ou clicar no link aqui na descrição para se tornar meu aluno. Tá, beleza, tu contou a tua história e tu mostrou que tu é relevante ali pro recrutador. Mas isso é o básico. O que realmente faz o entrevistador pensar, esse é o cara, é algo que muitas vezes tu não consegue colocar no teu currículo, mas é algo que tu precisa mostrar. Alright, let's go to point number 3. Soft skills, o teu diferencial secreto. Muitos travam aqui porque acham que a entrevista é puramente técnica. Provavelmente até vai ter uma fase onde tu vai ter uma entrevista que seja mais técnica, mas não é nessa primeira agora do RH. But anyway, a verdade nua e crua é que a parte técnica, as hard skills, são apenas o pré-requisito básico para tu ser chamado a uma entrevista. Se tu já tá nessa entrevista, pelo teu currículo as pessoas já vão meio que assumir que tu já saiba apertar os botões. O que realmente é um grande diferencial dos profissionais de hoje em dia são as soft skills, que é basicamente a tua capacidade de liderar, resolver conflitos com outros departamentos e com o teu próprio, e principalmente de se comunicar com quem não é da tua área. E só uma pequena observação aqui nessa parte. Não adianta tu chegar na entrevista e falar I communicate very well, ou I am a leader. Isso é vazio, tu precisa provar isso. E como é que tu vai provar isso? Através do teu histórico de combate. A primeira forma de provar isso tá na tua própria carreira. Seleciona aí 1 ou 2 projetos cruciais que fizeram parte da tua carreira e que tenham conexões diretas com os desafios dessa vaga que tu está aplicando. E não adianta só tu listar essas tarefas. Tu precisa contar uma história. Por exemplo, nesse projeto X, eu não só entreguei o resultado, eu tive que alinhar expectativas com a diretoria e negociar prazos sob pressão. Quando tu for descrever a forma como tu lidou com um projeto complexo, tu não tá só falando que tu é um ou uma líder. Tu tá mostrando a liderança em ação em um cenário real na tua carreira. E isso gera confiança imediata em quem tá te escutando. E aí nós vamos chegar em outra estratégia, que é a estratégia do show, don't just tell. Além de tu citar a tua carreira e o teu trabalho formal, se possível, utilize os teus projetos paralelos como evidência. Eu vou puxar aqui de novo o exemplo desse meu aluno que eu preparei semana passada. Enquanto a gente estava fazendo simulações e uma preparação para essa entrevista, a gente também utilizou o canal do YouTube que ele tem como prova. E aqui a questão não tem nada a ver com querer ser famoso, querer se exibir. É muito mais sobre dizer, eu tenho um canal no YouTube onde eu pego vulnerabilidades técnicas complexas, mastigo essa informação e ensino de uma forma que qualquer pessoa consegue entender. E isso aqui é uma das maiores provas que tu é um profissional que domina as soft skills. Quando tu faz isso, tu mostra que tu é um profissional multifacetado. Tu prova que tu tem uma visão ampla, que sabe o básico de várias áreas e não é apenas um especialista isolado em uma caverna.
E isso brilha os olhos do entrevistador. Por quê? Porque isso mostra potencial de liderança. Mostra que tu vale um investimento de longo prazo para essa empresa. Então, se tu tem um blog, tem um canal no YouTube, faz algum tipo de mentoria, sei lá, lidera algum grupo de estudos, ou até escreveu alguma documentação que foi muito elogiada ao longo da tua carreira, fale disso sim. Essa é a prova concreta que a tua experiência profissional serve para resolver problemas reais. E se tu tá curtindo essas dicas e estratégias para entrevistas que saíram direto de mentorias que eu realizei com os meus alunos, não esquece de smash like aqui nesse vídeo, me fala aqui nos comentários se essas dicas já estão sendo úteis para ti e aproveita para te inscrever aqui no canal do English Drops, porque aqui eu não ensino só inglês, eu também te ajudo a viver o idioma em situações reais. E obviamente toda semana tem vídeo novo. Bom, provar que tu é um profissional multifacetado é metade do caminho. Agora a outra metade é mostrar que tu não caiu nessa entrevista de paraquedas. E existe uma estratégia específica para mostrar que tu não tá só procurando emprego, mas sim escolhendo essa empresa e não outras. E isso vai aumentar muito o interesse do entrevistador no teu perfil. Maravilha, bora destrinchar mais um ponto. Let's go to point number 4. A estratégia da bola de cristal, que é nada mais nada menos que proatividade. Nunca, absolutamente nunca seja um candidato passivo, que só responde sim, não, ou que fica esperando a próxima pergunta como se estivesse na escola. Entrevistas de alto nível e produtivas são vias de mão dupla. Muito antes de tu entrar na sala para entrevista, tu precisa virar o Sherlock Holmes daquela vaga. Vai lá no LinkedIn, vê se o time tá crescendo, vê se é uma vaga de substituição, lê a job description linha por linha. Se tu sabe que a empresa foca muito em uma área em específico, como compliance ou auditoria, por exemplo, tu já entra na entrevista sabendo o que é importante para eles. E candidato que não pesquisa é o mesmo que dá aquelas respostas padrão. E nenhum recrutador quer escutar isso. Mas quem pesquisa bem sobre a job description tem munição já para a próxima etapa. E com essa pesquisa em mãos, sempre que tu for responder algo durante a entrevista, tenta conectar a tua experiência profissional com uma dor ou com um objetivo que tu descobriu sobre aquela vaga. Exemplo prático. Se tu por acaso viu lá no LinkedIn que a empresa está crescendo na área de segurança da informação, não diga apenas eu sou bom em pen testing. Ao invés disso, tu pode dizer, por exemplo, eu dei uma olhadinha e eu vi que vocês estão expandindo o time de segurança agora. Na minha experiência anterior, eu ajudei a estruturar processos justamente nessa fase de crescimento. Isso mostra que tu fez o teu homework e que tu não tá caindo nessa entrevista de paraquedas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o poder do pergunte de volta. Tem um momento bem importante da entrevista que geralmente fica mais lá pro final, que é quando te perguntam, do you have any questions for us? Quando te perguntarem isso, jamais diga não, porque muitas vezes isso demonstra desinteresse. Aproveita esse momento para mostrar ambição. Pergunta sobre o career plan, a estrutura de promoções dessa vaga, ou até quais os maiores desafios que o time enfrenta hoje. Todos esses pontos mostram que tu tá pensando no futuro. Agora presta atenção aqui. Tu pode ter o currículo perfeito, tu pode ter estudado tudo sobre a empresa, saber exatamente o que responder e quais perguntas fazer. Mas e se chegar na hora H, o nervosismo bater e a trava da tradução te congelar? E se o inglês tá só na tua cabeça e não sai na tua voz? Aí o problema não é a entrevista, e sim o bloqueio mental. E é justamente por isso que eu criei o Desafio de Strava. Ele é um treinamento intensivo de 7 dias para te ensinar como quebrar essa barreira da tradução mental. O desafio custa apenas um pagamento de R$19,90, tem 7 dias de garantia, e se tu sentir que esse curso não destravou o teu inglês, é só pedir reembolso que eu devolvo todo o valor sem burocracia e sem perguntas. Se tu quer chegar na frente do entrevistador focado na vaga e não focado em traduzir para entender o que ele tá falando, acessa o link aqui na descrição e participa do desafio. I'll see you inside the English Drops Academy. Tá, olha só, tudo isso que eu tô falando aqui nesse vídeo é lindo na teoria. Mentalidade, roteiro, pesquisa. Como é que tu vai treinar esse tipo de situação se tu não tem uma entrevista marcada ainda? Eu vou te mostrar agora como tu pode praticar e simular esse cenário sem sair do teu quarto. Ready for point number 5? So let's do it. O simulador de entrevistas praticando com o ChatGPT. Beleza, Rodrigo, entendi a teoria. Mas como é que eu vou treinar isso de forma prática? A gente vai utilizar o ChatGPT agora para simular uma entrevista de emprego em inglês. O segredo é dar o contexto para a inteligência artificial ser um recrutador chato, exigente e o mais próximo possível de uma real job application. Então, só para fins de exemplo, eu fui aqui no LinkedIn e procurei por Project Manager. E aí eu vou pegar essa primeira vaga que apareceu, ó, Assistant Project Manager Work from Home. E aqui tem tudo que a gente precisa sobre a vaga. Então, ó, eu vou pegar isso daqui, copio toda essa descrição, vou aqui no ChatGPT e agora é o momento do screenshot. Então, se tu quiser tirar um screenshot, aproveita. Aqui tá todo o prompt que eu fiz. Vou dar uma ajeitadinha nele aqui, ó. E aí nós temos aqui o nome da nossa vaga. Olha só. Assistant Project Manager. Coloquei aqui no insira o nome da vaga. O nome da empresa é Persona. Não dá pra ser mais didático que isso aqui, né? Agora temos a nossa Job Description, que é aquele textão lá. Pego ele aqui, coloco a nossa Job Description aqui, certo? Então, basicamente,
Basicamente, o que ele vai fazer aqui? Ele vai agir como se fosse esse entrevistador para essa vaga que tu escolheu no LinkedIn em específico. Então, tem todos os dados aqui. E aqui tem a forma como ele vai agir nessa interview. Start by asking me, tell me about yourself and why you are a good fit for this specific role. Wait for my answer, para dar tempo de tu conseguir responder. Then ask me a tough behavioral question specifically about, vou botar só project. At the end, give me feedback on my clarity, vocabulary, and if I sounded confident. Temos a nossa introduction aqui escrita, e aí a gente pode começar a partir do voice mode. All right, Rodrigo, let's keep it nice and simple. Tell me a little bit more about yourself, and once you've shared that, I'll give you a bit of feedback on how you came across. Okay, yeah, so I'm applying for this job position because I think this is the natural next step in my career. I've been working with project managing over the past 10 years. That's great, Rodrigo. You're keeping it natural and straightforward, and that's exactly the vibe we're going for. Keep that casual flow, and you'll do great. Let's just keep practicing as long as you'd like. Okay, ask me another question. Sure thing. Let's toss another one your way. Can you share an example of a time when you had to juggle multiple priorities at once in a project, and how you managed that situation? There was one time that I had a very tight deadline, and I had to manage the expectations with the customer and also with my team. I always had to make it very clear for my team that the customer always knows it, right? And we had to meet that deadline. But at the same time, I tried to make the customer understand that it wasn't really feasible to deliver everything that he wanted on that very tight deadline. That's a really good example, Rodrigo. You're showing that you can balance both the team side and the client's expectations, which is a great skill. So you're doing great. Let me know if you want to run through anything else. Lembrando que tu pode e deve adaptar esse prompt especificamente para as tuas necessidades. Então, basicamente, como deu para perceber aqui, eu inventei um monte de coisa porque eu não tenho a mínima experiência com project managing. A forma como eu falei, o ChatGPT deu o feedback, mas é sempre importante lembrar que tu deve dar o contexto correto para que essa prática funcione de uma forma que realmente vá fazer sentido para ti. Obviamente, se eu tivesse falado sobre uma position sobre English teaching, eu teria muito mais contexto para essas respostas. Mas, novamente, essa é uma ótima prática que é extremamente acessível, tu não precisa pagar nada pra fazer. E tu pode fazer aí direto da tua casa agora. Tu treina a tua história, treina vocabulário específico daquela vaga, e quando chegar na frente do entrevistador, tu já viveu aquela cena pelo menos umas 10 vezes. Esse tipo de prática te ajuda a lidar melhor com o medo e é a melhor ferramenta disponível pra tu conquistar aquela vaga de emprego que tu tanto deseja. Agora, se tu quiser treinar a entrevista não somente com inteligência artificial, mas com outras pessoas reais e também diretamente comigo, num ambiente 100% seguro e livre de julgamento. Aqui vai o convite para tu participar do English Drops Club e do English Drops Reservoir, que fazem parte da área de membros aqui do canal. Como membro do English Drops Club, tu tem acesso a aulas exclusivas da English Drops Academy somente para membros, tu tem acesso a descontos especiais dos meus cursos de inglês, acesso antecipado a todos os vídeos que eu posto aqui no canal, emojis e selos personalizados para tu utilizar aqui nos comentários e também nas lives, pacotes de prompts para tu treinar inglês com inteligência artificial, que eu preparei com exclusividade para os membros aqui do clube. E obviamente tu tem acesso ao Discord, exclusivo para prática de conversação e salas de bate-papo em inglês divididas por níveis. E o teu nome também aparece nesse lindo mural de membros que não para de crescer. E tem mais um monte de benefícios que eu não vou falar aqui porque senão o vídeo vai ficar com meia hora. Mas se tu quiser fazer parte da área de membros aqui do canal, o link tá aqui na descrição e também no comentário fixado. Enfim, todo mundo sabe que a inteligência artificial é uma ferramenta absurda para te preparar para momentos como esse de entrevista. Hoje eu te mostrei o básico de preparação para uma entrevista utilizando o ChatGPT. Mas por acaso eu cheguei a te falar que eu migrei pro Gemini 3? Ele tem várias funções de roleplay por voz que são ainda mais realistas para treinar a entrevista, onde ele escuta o teu sotaque e te corrige. Se tu quiser ver como utilizar a inteligência artificial do Google para simular entrevistas e outros tipos de prática de conversação em inglês, clica nesse vídeo aqui do lado que eu te mostro o passo a passo completo. Now go crush that interview, catch you guys in the next one, and happy English learning!